Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar ver tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome.
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertória, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoado. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Eu sou o Alexandre da Letícia. Eu sou a Letícia do Alexandre. Nós somos casados há 28 anos e pai da Natália. A toda vida. Isso. Nós somos da Igreja Paz Church
em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e pertencemos, né, ao Ministério de Casais da nossa igreja, que é o Ministério Casados e Felizes, né? Então, você precisa ser casado e ser feliz. Não adianta ser casado e feliz, né, Letícia? É verdade, né? E nós queremos, nessa noite, né, de sábado, né, dia 1º de maio, nós vamos conversar com vocês através desse convite que foi feito pelo pastor Darcy e a Elaine, com o tema Minha Família e esta Pandemia, né? Esse momento que nós já estamos vivendo há mais de um ano, graças a Deus, né, já estamos aí com as vacinas sendo aplicadas, mas mesmo assim continuamos vivendo nessa pandemia e temos que nos reinventar como família, para que a família, né, que está dentro aí da sua casa, você, sua esposa, seus filhos, algumas pessoas moram com a mãe ou com os irmãos, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus e eu vou usar apenas um verso lá de 1 Crônicas, capítulo 16, verso 43. É interessante esse verso, é que Davi tinha derrotado pela segunda vez os filisteus, né? Nessa guerra que ele fez, né, junto com o povo de Israel. E depois de ele ter feito isso tudo e derrotado os filisteus, ele chega para os seus liderados, para todas as pessoas, e diz o seguinte no verso 43: Então o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Amém? Repita comigo. Fale: eu, Alexandre, estou na minha casa para abençoar a minha família. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, Deus. Nós pedimos que essa palavra alcance, Senhor Deus, as famílias que estão nos assistindo nessa noite, os casais que estão conosco, ó Pai, nesse encontro de casais da Igreja Batista da Pedreira. Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né? Então, Davi voltou para casa, queridos. Depois dele lutar contra os filisteus, ele voltou para casa para abençoar a sua família. E todos nós, né, temos a obrigação de voltar para casa e abençoar a nossa família. É interessante que na correria do dia a dia, né, as esposas normalmente hoje em dia trabalham fora, o marido também trabalha fora, os filhos muitas das vezes ficam nas creches, ou então com uma babá, ou então com seus pais, né, os avós, e outros filhos, né, que são maiores, assim como a nossa, que já tem 24 anos, né, trabalham fora também. E nesse corre-corre, muitas das vezes nós deixamos de abençoar a nossa família. Nós passamos desapercebido no dia a dia e esquecemos de fazer isso. Não oramos juntos, não lemos a Bíblia junto, não estamos ali, né, junto à família e Deus, né? Eu lembro há muitos anos atrás, o pastor ele pregava muito que as pessoas tinham que desligar a televisão para fazer o culto doméstico. E isso é importante. E não é fácil, querido, não é fácil fazer. Mas é preciso ser feita com uma prática, dia a dia. Faz 5 minutos, depois faz 10 minutos. E quando você vê, você está abençoando a sua família através do culto doméstico.
muitos não têm, né, essa rotina de estarem juntos e desenvolver comunhão dentro da sua própria casa, né? Até por causa dos horários, até por causa um trabalho à noite, né? Aí, às vezes o marido está chegando em casa, a esposa está saindo para trabalhar, ou então acordam todos correndo de manhã e os filhos têm que ir para a escola, e acaba não dando tempo para desenvolver essa comunhão. E a palavra de Deus é bem clara, e Davi chega, olha, depois deles terem feito toda a tarefa extra-lar, Davi chega e fala, olha gente, agora nós vamos para a nossa casa abençoar a nossa família. Essa é a tarefa, essa é a função que eu e você temos, sendo esposo, sendo esposa, sendo filho. Nós precisamos ir para casa abençoar a nossa família. E muitas pessoas, queridos, a gente vê por aí afora, que não tem nem vontade de voltar para casa. Você sabia, Letícia? Há pessoas que não querem voltar para casa, porque não se sentem bem dentro dos seus próprios lares. Por quê? Existem problemas, dificuldades que não foram sanadas, não foram resolvidas, e isso gera uma insatisfação, aonde as pessoas muitas das vezes preferem ficar no trabalho até mais tarde, né? As pessoas que não conhecem Jesus ficam nos bares bebendo. Você já viu como que os bares ficam cheios de homens, né, que ficam bebendo até tarde? E hoje até mulheres estão nos bares bebendo também. Por quê? Não querem ir para casa para desenvolver a comunhão com a família. Bom, mas com o evento da pandemia, o que isso aconteceu? Nós fomos, assim, literalmente empurrados para dentro de casa. Fomos obrigados a desenvolver essa comunhão. Esposo com esposa, esposo e esposa, né? Esposo e a esposa com os filhos com os pais, os filhos com o outro filho, né? Quem tem mais de um filho dentro de casa. Nós fomos obrigados a estar dentro de casa desenvolvendo essa comunhão. E com o evento da pandemia, nós fomos, de certa forma, empurrados, né, para dentro de casa e passamos a ficar em casa. Mesmo que você tenha um trabalho essencial, o qual não parou durante essa pandemia, mas você ficava restrito. Ou seja, era casa, trabalho, casa, né? Não temos shoppings, não temos cinemas, muitas cidades ainda estão com restrições, até igrejas em muitas cidades estão fechadas ainda. Então, com esse evento da pandemia, nós passamos a ficar mais dentro dos nossos lares com esse convívio intenso, né? De esposa com esposo, com os filhos. Nós precisamos aprender a ficar dentro de casa. E agora, como podemos reorganizar tudo isso? Né? Como nós, como cristãos, vamos reorganizar todas essas coisas? A pandemia nos levou a ter que fazer uma avaliação honesta da vida, dos nossos relacionamentos, né? Do contato meu com a minha esposa, contato meu com os meus filhos. Antes da pandemia, existia, né, vamos dizer aí, alguns escapes, onde você ia trabalhar e ficava 8 horas fora de casa, 9 horas, 12 horas, né? As crianças iam para a creche, mas a partir desse momento que vivemos, isso começou a não existir mais. E aí nós precisamos renovar os nossos relacionamentos dos nossos lares. Amém? E o primeiro relacionamento que eu quero falar aqui é de esposa e esposo, né?
nós estamos estudando um livro de um pastor, se eu não me engano, do pastor Josué, né? E fala o seguinte, que casamento, ele não vem pronto, ele se constrói, né? Não tem como você pegar o casamento, comprei um casamento e levar para casa, né, aquele homem ou aquela mulher e está pronto. Não, o casamento ele é construído a partir da bagagem que você levou da sua família para dentro da sua casa. E aí vai juntar, né, as manias, os costumes um do outro, e assim se forma uma nova família. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a comunicação precisa ser melhorada, né? Muitos casais não conversavam, muitos casais ficavam apenas por troca do zap, né? Há casais que conversam melhor pelo telefone do que pessoalmente. E com a pandemia, foi-se necessário e é necessário que haja um diálogo entre o homem e entre a mulher. É preciso que você fale o que não está te trazendo alegria. É preciso você falar para sua esposa, olha, isso eu não estou gostando, e a esposa falar para o marido, olha, dessa forma não está legal, porque quando você guarda e não passa para o seu cônjuge, né, o que está acontecendo, ele não vai saber. Ele vai continuar vivendo, ou ela vai continuar vivendo, como se tudo estivesse, o quê? Mil maravilhas. E aí a pessoa vai se enchendo, até que um dia ela explode e joga tudo, né, sobre o esposo, ou o esposo joga tudo sobre a esposa. Por quê? Está faltando diálogo, está faltando o quê? Comunicação. Com a pandemia, essa comunicação precisou ser ajustada, alinhada, para que um e o outro, né, pudesse se entender. Outra coisa que precisou ser ajustada é a intimidade do casal, né? A intimidade do casal, ela precisa ser durante todo o dia, e não só naquele momento do quarto. A intimidade, ela precisa, desde o início da manhã, sendo preparada, né? Às vezes com um telefonema, às vezes com um presentinho, um recadinho, né? Uma cartinha deixada sobre a mesa ou no espelho do banheiro, para que quando chegar a noite, né, as coisas possam acontecer da melhor forma possível. E com a pandemia, nós começamos a viver tão juntos, mas tão juntos, né, que se bobear acaba virando irmãozinhos. Então até isso é preciso ser aprimorado, ajustado, para que não caia na mesmice. Uma outra coisa muito importante aí no relacionamento entre esposo e esposa, isso, Letícia, vai gostar, é a divisão de tarefa, né, Letícia? Tem maridos que não sabem nem aonde fica a cozinha. Sabia disso? Não sabem. Eles descobriram aonde fica a cozinha durante a pandemia. Descobriram que existe cozinha. O esposo, normalmente, ele sabe que tem comida, né? Ele chega em casa, a esposa bota ali, né? Tem casas que a esposa gosta de colocar a mesa, né? Preparar tudo direitinho, e aí o esposo chega do trabalho, senta, come, nem o prato tirava da mesa e ia embora ver televisão, ou dormir, ou fazer outra coisa. Mas com a pandemia, essa divisão de tarefas entre o homem e a mulher precisou ser ajustada. A mulher, ela trabalha fora, cuida dos filhos, cuida do marido, faz comida. Você imagina com todo mundo dentro de casa, né? A sujeira que vai gerar. Quanto de comida tem que se fazer? Todo mundo comendo em casa. Então o marido e a esposa precisam o quê? Dividir as tarefas, para que não fique pesado, nem para mim, nem para a Letícia. Precisamos dividir as tarefas. Alô, marido?
divida a tarefa com a sua esposa. Varra a casa, não vai cair a sua mão. Lave a louça, sua mão não vai ficar áspera por lavar a louça, né? Você não vai ter nenhum problema. Aprenda a botar um arroz para fazer, né? Frite um ovo. E você, esposa, quando ele fizer alguma coisa, alguma tarefa, mesmo que não fique bom, tá? Mesmo que não fique bom, eu vou te dar uma dica. Diga assim, olha, tá muito bom, meu esposo, né? Mas o próximo você pode fazer um pouquinho melhor e dar aquela dica para ele melhorar, entendeu? Não chegue falando, que porcaria de arroz, né? Ou que roupa mal lavada, você varreu o chão da casa, né? Igual a sua cara. Não faça isso, né? Você elogie e depois você fala, olha, poderia ser um pouquinho melhor ali, um pouquinho melhor lá, e dividir para que vocês possam ter esse momento juntos, fazer um momento melhor para melhorar o seu relacionamento, o seu casamento, amém? E uma outra coisa que é necessário ter é a comunhão com Deus. Não é gastar tempo, é investir tempo em oração, em leitura da Bíblia com a sua esposa. Eu e a Letícia, no momento, estamos utilizando o livro Conectados com Deus. É esse o nome? E todo dia, né, nós lemos ali um verso da palavra de Deus, lemos a reflexão que vem nesse livro, e depois nós oramos, né, ouvimos um louvor, e aí você vai desenvolvendo uma comunhão, né? A família, né, vamos botar assim, a família firmada em Deus, ela é mais madura, ela é mais estável, ela é mais harmoniosa e também é mais prazerosa. Então, olha só, a família firmada em Deus, que desenvolve essa comunhão de leitura da Bíblia, a oração, de ouvir louvor junto, você precisa separar esse tempo, mesmo estando trancado dentro da sua casa, talvez. Você precisa desenvolver. E quando há essa relação firmada em Deus, essa família se torna, vamos gravar, mais madura, mais estável, mais harmônica e mais prazerosa. Lá em Eclesiastes, abre aí a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 4, do verso 9 ao 12, a palavra de Deus diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se, o quê? Aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E aí termina aqui falando um cordão de 3 dobras. Até então nós estamos falando de 2 pessoas. Mas agora a palavra de Deus, no verso 12, né, no finalzinho dele, fala da terceira pessoa que precisa existir no casamento, que é Deus. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, né? Então é o que eu falei. A família firmada em Deus, ela é madura, estável, harmoniosa e prazerosa. Você tem prazer de estar com a sua esposa, mesmo que seja trancado dentro de casa. Amém? Um outro relacionamento que precisa existir nessa família é com os filhos, né? Quantos filhos você tem? Nós tivemos uma filha, mas há pessoas que têm 3, 4, 5, né? Olha, tem gente que tem filha beça, né? Eu não sei como consegue, mas tudo bem. Então, é preciso desenvolver a comunicação com esses filhos.
E desenvolver comunicação com esses filhos não é simplesmente, você quer ver só? Me empresta aqui esse aparelho celular. Né? O filho está chorando aí na sua casa. E há um tempo atrás, quando o filho chorava, a gente pegava, botava no colo, calma meu filho, o que foi, né? Ou então dava chupetinha, né? Hoje em dia, o filho começa a chorar, você faz assim, toma aqui filho, toma. Aí ele pega o celular e fica ali no celular e não há um diálogo, não há comunicação. E mesmo quando pequeno, ele vai se habituando a somente ficar no aparelho celular. E sendo adolescente ou júnior, ou até mesmo jovem, morando debaixo do seu teto, há necessidade da comunicação. Quando você, pai e mãe, você conversa com seu filho, ele precisa estar fora do aparelho celular. Ele precisa, né, ter aquele contato visual entre pai e mãe, né, entre pai, mãe e filhos. Você precisa ser amigo do seu filho e da sua filha, né? Ele não pode ter medo de chegar para você e contar um erro dele, achando que você vai pegar e vai ser severo. Muitas das vezes, querido, a gente fala assim, olha, para com isso porque Deus não gosta. Não faça isso porque Deus não quer. E aí acaba a gente gerando na cabeça dos nossos filhos, quando ainda muito pequenos, que Deus é um Deus o quê? Castigador, né? Aquele que fica atrás da parede só esperando ele errar para vir, ó, dar uma chapuletada. E não é verdade. O nosso Deus é justo, né? É o Deus de justiça, mas ele é um Deus amoroso. Ele perdoa, né, os nossos erros a partir do momento que nós entendemos e pedimos perdão a ele. Então, tenha uma comunicação com seu filho. Por mais que ele tenha feito uma coisa errada, né, entenda, se coloque no lugar dele, tente entender e conversar para que isso não se repita outras vezes. Porque se você simplesmente puni-lo sem explicar o motivo, sem conversar, você vai criar uma inimizade entre você e o seu filho. Divisão de tarefas é preciso, né? Nesse momento, os seus filhos também fazerem alguma coisa. Por mais que eles sejam pequenos ou adolescentes, né? Adolescente é assim, lava a louça, vou lavar. 3 horas depois, você lavou a louça? Estou lavando. Mas ele vai lavar, né? Então, é aquilo que eu falei sobre o marido. Calma que ele vai lavar. O filho vai lavar. É preciso dividir essas tarefas. E uma outra coisa que tem que existir, assim entre o esposo e a esposa, é preciso também existir a comunhão de vocês com os seus filhos e com Deus. Foi o que nós lemos no verso de 1 Crônicas, no início, né? Você está aí para abençoar a sua família. E o seu filho, ele só vai fazer se ele aprender com você. Se você não ensinar, se você não der o exemplo, se você não se colocar como aquela pessoa que iniciou, ele não vai aprender, ele não vai fazer. Lá em Efésios, no capítulo 5, né? E por aí vai todo o verso do capítulo 5, do verso 1 até o verso 14, a gente vê ali primeiro o relacionamento de você e Deus, né? Efésios 5, verso 1, que diz ali, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou o quê? Por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a primeira coisa que a gente vê que é o relacionamento de você e Deus. Muitos dos problemas que existem dentro da nossa casa é porque eu e você estamos com problema com interferência do nosso relacionamento com Deus.
Então, primeiro, querido, acerte o seu relacionamento com Deus. Segundo, a partir do verso 15 aí de Efésios capítulo 5, o relacionamento em comunidade, com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, com as pessoas que estão à sua volta, com os seus parentes. Né? Nós não podemos ter inimizade, irmãos. A gente pode até, de repente, não ter uma amizade muito próxima com uma pessoa ou outra, mas inimizade, não. A Bíblia não nos permite dizer, eu não falo com fulano porque eu não gosto dele. É preciso liberar o perdão. E através dessa pandemia, nós vemos que hoje nós estamos aqui, amanhã a pessoa pode pegar o Covid ou qualquer outra doença e não está mais. Imagina, tem muitos filhos e filhas que não falam com os pais há muito tempo. Não falam com os irmãos. Estou zangado com meu irmão. Como pode isso? Você, para ser perdoado por Deus, você também precisa perdoar o seu próximo. Só assim a sua vida cristã vai se deslanchar. Você vai ter uma família feliz. Do verso 22 até o verso 33, fala dos deveres conjugais. E eu gosto muito desses versos porque ele começa falando primeiro da esposa, né? Olha, esposa, né, sujeite-se ao seu marido. E aí os maridos, né, se inflam todo. Viu? O pastor falou que eu sou a cabeça. E aí, só que o apóstolo Paulo falou isso só para os maridos ficarem cheios. Mas logo depois, no verso 25 de Efésios capítulo 5, o que Paulo fala? Abre a Bíblia aí, marido. Lê aí com a sua esposa. Maridos, ame cada um a sua mulher, né? Em outras versões, a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e fez o quê? E entregou-se por ela. Olha, que mistério, né? Ou seja, você e eu, como marido, temos que amar a nossa esposa e se entregar por ela. Isso quer dizer, se alguém for dar um tiro aí na sua esposa, você tem que entrar na frente e morrer no lugar dela. Você tem que amá-la mais do que a sua própria vida, assim como Cristo amou a igreja. E a partir do capítulo 6 de Efésios, ele fala do relacionamento dos filhos com os pais. Né? E falam lá, olha, filhos, obedeçam aos seus pais, aonde? No Senhor. Né? Então isso quer dizer, pais, que vocês têm que estar alinhados com Deus, para que os seus filhos também lhe prestem obediência debaixo da soberania de Deus sobre as suas vidas. Pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha o quê? Vida longa sobre a terra. Você já notou que você, filho, que está assistindo essa palestra, que normalmente esse pessoal que entra no crime, né, no tráfico, não vivem muito tempo. Normalmente. Por quê? Eles não estão honrando pai e mãe. É o grande mandamento com promessa. Porque qual o pai, qual a mãe que gostaria de ver os filhos no mundo errado? Vendendo droga, bebendo, se prostituindo. Nem um pai, nem uma mãe. E isso acaba levando a encurtar a vida desses filhos. E no verso 4 tem lá, olha, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Né? Na versão dos dias de hoje, né? na Bíblia, na versão da linguagem dos dias de hoje, fala, olha, não fala assim, não prejudiquem, não façam com que seus filhos fiquem zangados com vocês,
tenha um bom relacionamento com os seus filhos. É isso que a Bíblia diz. Lembra o que eu falei? Comunicação. Você precisa ser amigo do seu filho. É lógico que a última palavra tem que ser sua enquanto os seus filhos estão debaixo do seu teto, mas você precisa ter todo jeito, todo trato e principalmente educar os seus filhos debaixo da palavra de Deus. A nossa casa é lugar de abençoar a nossa família. E precisamos, como esposo, como esposa, como os pais, aprender a cada dia educar os nossos filhos. Precisamos a cada dia aprender a conviver como marido e esposa e juntos caminhar com Deus, porque esse é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. E se a família vai mal, a sociedade vai mal, a igreja vai mal, porque o tudo é constituído pela família. Que nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós possamos colocar os nossos corações nas mãos de Deus, colocar a nossa família na mão de Deus e pedir a Ele: Senhor, me perdoa se eu tenho errado com a minha esposa, se eu tenho errado com o meu esposo, mas a partir de hoje eu quero aceitar, eu quero acertar, Eu quero modificar e fazer da minha família um lugar para abençoar, um lugar onde eu tenha prazer de chegar em casa e de conviver, não importa o tempo que eu tenha que conviver, trancado dentro da minha casa. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Siga-nos lá no ministério, no Instagram do nosso ministério Casados e Felizes, é @Casados e Felizes Pais. E lá nós damos mais dicas para vocês, como você se relacionar com a sua família, com os seus filhos, para que você tenha realmente um casamento feliz e seja casado e feliz. Que Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela oportunidade de compartilhar com vocês nesta noite de sábado. Que Deus te abençoe. Fique na paz.